quando a porta da antiga adega da família Dubois se abriu pela primeira vez em muitos anos, ninguém suspeitava que por trás dela se escondia um verdadeiro segredo. O serralheiro pensava que tinha vindo para um serviço normal, para substituir a fiação, e os polícias tinham a certeza de que a sua presença era apenas uma formalidade. Mas nas profundezas da adega, esperava-os uma descoberta da qual não haveria retorno. À luz das lanternas, uma mulher jazia no chão de pedra frio. Estava tão exausta que nem conseguia erguer-se para ir ao encontro das pessoas que tinham entrado. Ao lado dela, junto a uma antiga prensa de vinho, estava uma pesada corrente de metal. Era óbvio que a mulher tinha passado muito tempo ali. Os polícias chamaram a ambulância, e poucas horas depois soube-se que a mulher encontrada era Cécile Dubois, que tinha sido dada como desaparecida há mais de 10 anos. Durante todo esse tempo, o proprietário da casa, o seu próprio irmão Antoine, viveu tranquilamente por cima daquela mesma adega, assegurando a todos que a sua irmã tinha ido voluntariamente para uma comunidade espiritual nos Vosges e não queria ter contato com ninguém. Antoine nem sequer tentou justificar-se quando foi detido no local. Observou os acontecimentos em silêncio, como se já estivesse preparado para este desfecho. E pouco depois, foram encontrados na casa documentos nos quais a irmã supostamente renunciava à sua parte da herança. No entanto, as assinaturas nesses papéis revelaram-se falsas e não tinha havido qualquer pagamento em dinheiro à irmã. Assim, uma simples verificação da fiação elétrica revelou acidentalmente uma história que permanecera escondida por muitos anos. E agora, os investigadores tinham pela frente a tarefa de descobrir como exatamente Antoine tinha conseguido manter Cécile em segredo por tanto tempo e por que ninguém na vizinhança tinha notado nada. Para entender como a família Dubois pôde chegar a tal situação, é preciso recuar um pouco no tempo. Nos materiais de arquivo e nos testemunhos dos vizinhos, não se encontrou nada de invulgar. Uma casa perfeitamente normal, uma família perfeitamente normal. Pelo menos era o que parecia a todos os que viviam por perto. A casa da família Dubois situava-se na periferia da pequena aldeia de Vieux-Chêne, não muito longe de Colmar, junto às vinhas. Era uma antiga mansão com um grande terreno que fora passada de geração em geração por mais de 100 anos. Os pais de Cécile e Antoine Dubois gozavam de prestígio entre os habitantes locais. Eram conhecidos como pessoas decentes, que nunca entravam em conflito com ninguém. Mas em junho de 2013, a vida da família mudou drasticamente. Primeiro morreu a mãe, e pouco depois, também o pai. Os pais deixaram a herança aos seus 2 filhos adultos, Cécile e Antoine, em partes iguais. A casa e a vinha foram divididas ao meio. Parecia não haver problemas. Era um passo simples e lógico. Mas em breve ficou claro que a partilha da propriedade era apenas o início de uma história muito mais complicada. Os vizinhos descreviam Cécile como uma pessoa calma e um pouco introvertida. Raramente participava nas festas da aldeia e preferia ficar em casa a ler livros ou a cuidar do jardim. Interessava-se por práticas espirituais e, por vezes, contava às vizinhas que queria encontrar um sentido especial na vida. Os habitantes locais não se surpreendiam muito com a sua reserva, considerando Cécile apenas um pouco estranha. O seu irmão Antoine era o oposto da irmã, um homem sem emprego fixo, que ocasionalmente fazia biscates, mas que na maior parte do tempo vivia à custa dos pais e, mais tarde, da herança. Os vizinhos viam-no constantemente a trabalhar em volta da casa, a cuidar do jardim e da vinha. Isso dava-lhe uma boa reputação, mas não conseguia esconder o facto óbvio. Antoine estava desempregado e completamente dependente da casa dos pais. Cerca de meio ano após a morte dos pais, no início de 2014, os vizinhos notaram as primeiras mudanças. Segundo os habitantes locais, Cécile contou várias vezes a conhecidos sobre os seus planos. Dizia que a casa era demasiado grande e que era difícil cuidar dela, especialmente depois da partida dos pais. Numa das reuniões com o notário, que mais tarde foi registrada em documentos oficiais, Cécile comunicou que queria vender a sua parte da casa e do terreno. Para ela, era uma decisão lógica. Metade da herança poderia garantir-lhe independência financeira e permitir-lhe começar uma nova vida. No entanto,
Como os mesmos registros mostraram, Antoine reagiu de forma extremamente negativa à intenção da sua irmã. Era categoricamente contra a venda e recusava-se a discutir quaisquer opções para um acordo. Para Antoine, esta casa não era apenas um imóvel, mas o principal símbolo da sua vida. Só se sentia bem-sucedido quando via a casa e a vinha em perfeito estado. Antoine não conseguia aceitar a ideia de que metade da casa pudesse cair em mãos estranhas. O conflito entre irmão e irmã foi se agravando gradualmente. Os vizinhos recordam que Cécile parecia cada vez mais preocupada, embora não discutisse abertamente com ninguém a situação em casa. No entanto, era claro, a atmosfera dentro da família tinha se deteriorado visivelmente. Antoine, segundo relatos de testemunhas, tornou-se introvertido e irritável. Várias vezes, os vizinhos ouviram irmão e irmã a discutir em voz alta sobre algo no quintal, mas depois calavam-se rapidamente quando notavam olhares estranhos. Em março de 2014, poucas semanas depois de Cécile ter manifestado oficialmente o seu desejo de vender a sua parte, deixou de ser vista na aldeia. A princípio, ninguém deu importância a isso. Cécile era uma pessoa introvertida, podia simplesmente ir a algum lado sem dar explicações. Isso não parecia estranho. Antoine disse aos vizinhos que a sua irmã tinha decidido mudar completamente de vida e tinha ido para uma comunidade espiritual nos Vosges. Isso soava convincente e condizia com o caráter de Cécile. Por isso, ninguém verificou particularmente a versão de Antoine. E em breve, os habitantes da aldeia habituaram-se a ver Antoine sozinho. Ele continuou a viver na casa dos pais, cuidando do jardim e da vinha, dando a impressão de ser um anfitrião ideal. Nada no seu comportamento era suspeito. Pelo contrário, todos se habituaram a sentir pena dele, pensando que a irmã o tinha simplesmente abandonado, deixando-o sozinho com a grande casa e as preocupações da vinha. Ninguém podia imaginar que a verdadeira história era completamente diferente o tempo todo e que o conflito, que começara com a simples intenção de vender a herança, já se tinha transformado num crime, cuidadosamente escondido durante longos anos. Em março de 2014, os vizinhos viram Cécile pela última vez. Foi na feira anual em Colmar, um evento que normalmente reunia quase toda essa aldeia. Ninguém notou nada de estranho. Cécile estava calma, falava com conhecidos sobre assuntos cotidianos e comportava-se como se nada tivesse mudado. Nesse dia, ninguém podia adivinhar que ela desapareceria por longos 11 anos. Apenas algumas semanas após a feira, em meados de abril, Antoine Dubois procurou o notário local. Explicou que a sua irmã tinha partido e não planeava regressar. Como confirmação, apresentou uma procuração oficial. Nela, Cécile supostamente renunciava à sua parte da casa e da vinha a favor do irmão. Segundo este documento, Antoine tinha pago à sua irmã uma compensação financeira e tornara-se o único proprietário de todo o imóvel da família. No papel, tudo parecia perfeito e legal. Quando o notário perguntou para onde exatamente a sua irmã tinha ido, Antoine respondeu sem hesitar que ela se tinha juntado a uma comunidade espiritual fechada nos Vosges. Supostamente, ela já não precisava da vida mundana e decidira renunciar completamente a ela. O notário não levantou questões. A assinatura parecia genuína e as circunstâncias, dado o estilo de vida de Cécile, bastante credíveis. Entretanto, as conversas sobre o desaparecimento de Cécile na aldeia rapidamente se desvaneceram. Antoine contou aos vizinhos exatamente o mesmo que dissera ao notário. A princípio, as pessoas estranharam um pouco, mas depois habituaram-se rapidamente. O caráter de Cécile era conhecido. Uma mulher calma, introvertida, sempre em busca de um sentido mais profundo na vida. A sua partida não pareceu estranha a ninguém e, em breve, deixou de ser tema de conversa. Não foram apresentadas queixas à polícia. Ninguém deu o alarme e, oficialmente, Cécile nunca foi dada como desaparecida. Antoine continuou a viver como se nada tivesse acontecido, agora oficialmente proprietário de todo o patrimônio da família Dubois. A casa era mantida em excelente estado, a vinha estava bem cuidada, externamente, tudo parecia ideal. E isso significava que ninguém tinha razões para duvidar da versão do irmão. Assim, a versão oficial de Antoine Dubois
revelou-se tão convincente que se manteve sem quaisquer obstáculos por longos anos. Só 11 anos depois é que uma coincidência forçou a polícia a reexaminar os documentos que, em abril de 2014, pareciam tão impecáveis e legais. A revelação da história da família Dubois começou de uma forma muito diferente da que tais casos normalmente começam. Não foi resultado de vigilância policial secreta, suspeitas de vizinhos ou atenção de parentes. Na verdade, a razão para a revelação foi uma simples, quase cotidiana, coincidência. No verão de 2025, as autoridades municipais da região do Alto Reno anunciaram um vasto programa de substituição de fiações elétricas antigas. O projeto abrangia todas as casas construídas antes de 1950. A casa da família Dubois, uma antiga mansão na periferia de Vieux-Chêne, foi incluída na verificação obrigatória. No final de julho, um eletricista bateu pela primeira vez à porta de Antoine para inspecionar a caixa de distribuição principal. Essa caixa estava localizada precisamente na adega da casa. No relatório, datado de agosto de 2025, o eletricista descreveu em detalhe o que aconteceu a seguir. Segundo as suas palavras, o proprietário da casa, Antoine Dubois, recusou-se por 3 vezes a permitir o acesso ao local. De cada vez invocava as mesmas razões. A chave perdeu-se há muito tempo. A porta está enferrujada e não abre. No entanto, o eletricista observou mais tarde no mesmo relatório que o comportamento de Antoine fora invulgar e agressivo. Sublinhou que o proprietário estava obviamente nervoso e tentava terminar a conversa o mais rapidamente possível. O funcionário da empresa de energia tentou convencer Antoine de que a substituição da fiação era obrigatória e que o acesso à caixa era necessário por razões de segurança. Antoine manteve-se inflexível, recusando-se sequer a discutir o assunto. Após a terceira tentativa infrutífera, a empresa dirigiu-se oficialmente às autoridades municipais, solicitando a abertura forçada da adega para verificar o estado da rede elétrica. O pedido foi rapidamente analisado. Nos documentos que mais tarde foram entregues à polícia, a empresa de energia indicou que a falta de acesso às redes elétricas representava uma potencial ameaça à segurança tanto para o proprietário da casa como para toda a aldeia. Com base neste argumento, o Tribunal Civil emitiu rapidamente uma ordem que obrigava Antoine a permitir o acesso à adega. E assim, na manhã de 4 de setembro de 2025, 2 polícias, um serralheiro e um representante da empresa de energia dirigiram-se à casa dos Dubois. Antoine recebeu-os calmamente e não apresentou objeções. Apenas observou em silêncio enquanto o serralheiro começava a arrombar a antiga e maciça porta da adega. Nenhum dos presentes suspeitava que, naquele momento, não se estava a arrombar apenas uma porta, mas também um segredo cuidadosamente guardado ao longo de 11 anos. Depois de a porta ter sido aberta, os polícias entraram na adega e descobriram Cecile. A descoberta foi tão inesperada e chocante que o propósito original da visita perdeu imediatamente a sua importância. Assim, uma ordem civil formal para a abertura forçada da adega, emitida por causa de uma vulgar substituição da fiação elétrica, revelou acidentalmente um crime do qual ninguém suspeitava. E agora, os investigadores tinham pela frente a tarefa de descobrir como exatamente Antoine conseguira esconder esta terrível verdade de todo o mundo por tanto tempo. Desde o início das investigações, ficou claro para os investigadores que não era preciso procurar muito para encontrar o principal suspeito. Havia uma pessoa cuja presença nesta história era tão óbvia que era impossível ignorá-la. Quando os policias entraram na adega, o próprio Antoine Dubois estava no local, o dono da casa e a única pessoa que ali vivera sozinha durante 11 anos. Fora ele quem não deixara o eletricista chegar à caixa de distribuição. Fora ele quem negara o acesso por 3 vezes, inventando uma história sobre uma porta enferrujada e uma chave perdida. Os vizinhos confirmaram que durante todos esses anos só tinham visto Antoine. Ninguém estranho entrava na casa. Ninguém na aldeia notou nada de suspeito. O irmão de Cecília estava todos os dias literalmente a poucos metros do local onde ela foi encontrada. Foi dele que partiu a versão de que a irmã tinha ido embora voluntariamente e decidido afastar-se da sociedade. E agora, ficava claro que ele simplesmente tinha mentido o tempo todo.
Os investigadores já não tinham dúvidas de que a história que Antoine contara ao notário era completamente inventada. A assinatura da irmã nos documentos revelou-se falsa, o que foi posteriormente confirmado. Não houve pagamentos dos quais Antoine falara. Tudo o que ele dissera aos vizinhos, ao notário e a conhecidos era uma mentira absoluta que agora se desmoronava diante dos seus olhos. Antoine foi detido imediatamente após a descoberta de Cécile. Na esquadra da polícia, comportou-se calmamente. Não tentou negar nada, mas também não fez confissões. Simplesmente ficou sentado em silêncio, à espera que começassem a fazer perguntas. Os policiais notaram que no seu rosto não havia surpresa nem medo, apenas uma indiferença absoluta, como se ele soubesse há muito tempo que este dia chegaria mais cedo ou mais tarde. Os investigadores registraram oficialmente que Antoine Dubois se tornara o principal e único suspeito no caso de privação ilegal da liberdade da sua irmã. Já nessa altura, era claro que ele planeara e cometer este crime sem ajuda de ninguém. E agora, a investigação tinha de reunir indícios e provas suficientes para o acusar oficialmente. As primeiras dúvidas sérias sobre a versão de Antoine surgiram quando os polícias revistaram a casa atentamente. Na verdade, Antoine não só contava a história da partida voluntária da sua irmã, como vivia praticamente como se Cécile não tivesse ido a lado nenhum. E esta estranheza foi rapidamente notada pelos investigadores. Quando os polícias começaram a examinar os objetos pessoais de Cécile, a primeira coisa que lhes chamou a atenção foi a ausência de malas ou sacos de viagem. Quando uma pessoa parte voluntariamente por um longo período, leva sempre algumas coisas consigo. Mas no quarto de Cécile, tudo permanecera intocado. A sua roupa estava pendurada no armário, os seus sapatos estavam arrumados ao lado da cama. Até o seu passaporte, o documento mais importante que deveria ter viajado com ela, estava numa prateleira no quarto. Descobriu-se que Cécile tinha saído de casa sem documentos, sem coisas, sem levar sequer o essencial. Isso parecia extremamente estranho. O segundo ponto importante foram os talões de caixa que os polícias encontraram na cozinha. A princípio, não lhes deram grande importância. Apenas talões de caixa comuns do supermercado em Colmar. Mas depois, um dos investigadores notou as datas e a quantidade dos produtos. Descobriu-se que Antoine comprava regularmente grandes quantidades de alimentos baratos, água e conservas, e fazia as compras como se estivesse a fazer provisões para várias pessoas. Não eram apenas as compras de alimentos para um homem solteiro. Pelo contrário, dava-lhe a impressão de que ele estava a alimentar mais alguém. Alguém que permanecera invisível durante todos aqueles anos. Quando os investigadores juntaram estes factos, a versão de que Cécile tinha saído de casa voluntariamente parecia completamente inacreditável. Porque mesmo que se acreditasse nas palavras de Antoine, por que razão as coisas da irmã tinham ficado em casa e o passaporte sem o qual é impossível sair do país ou sequer movimentar-se normalmente dentro dele, estava intocado? Estas descobertas tornaram-se o principal argumento que provava que Antoine estava a esconder a verdadeira situação. A sua história começou a desmoronar-se sob o peso das provas materiais, que diziam algo completamente diferente. Tornou-se óbvio que Cécile não poderia ter saído voluntariamente e deixado tudo como foi encontrado pelos investigadores. Agora, a polícia tinha de esclarecer os detalhes e descobrir o que realmente tinha acontecido na casa da família Dubois. Desde o primeiro momento após a detenção, o comportamento de Antoine Dubois pareceu muito estranho aos investigadores. Normalmente, quando um suspeito é levado para o primeiro interrogatório, ou começa a defender-se ativamente, a justificar-se, ou a admitir abertamente a sua culpa. Mas Antoine não fez nem uma coisa, nem outra. Simplesmente ficou em silêncio. No registro do primeiro interrogatório consta que Antoine mal dialogou com os investigadores. A perguntas simples e formais, como a confirmação do seu nome, morada e idade, respondia de forma breve, clara e calma. Mas quando o investigador chegava ao cerne da questão e tentava esclarecer as circunstâncias em que Cécile estava presa na adega, Antoine fechava-se imediatamente e terminava a comunicação. Quando o investigador lhe perguntou diretamente, por exemplo, pode explicar por que razão a sua irmã se encontrava na adega da sua casa?
Antoine não reagiu de todo. Não contradisse, não mostrou emoções, não tentou justificar-se, simplesmente ficou em silêncio. Após uma pausa, o investigador repetiu a pergunta. E então, Antoine disse indiferentemente apenas um breve: "Não sei." A perguntas subsequentes, que diziam respeito aos detalhes da vida da irmã nos últimos anos, Antoine deixou completamente de reagir e retirou-se completamente para si mesmo. Nos registros, consta que o suspeito não dá respostas a perguntas sobre a irmã e as circunstâncias da sua detenção. A certa altura, o investigador decidiu tentar de outra forma e perguntou por que razão Antoine tinha negado tão ativamente o acesso à adega aos funcionários da empresa de energia. Porque se ele tivesse deixado o eletricista entrar calmamente, talvez nada tivesse sido descoberto. Mas Antoine mostrou novamente indiferença e repetiu a frase conhecida: "Não sei." A perguntas insistentes sobre a fechadura e a porta, respondeu com a mesma apatia. Estava fechada há muitos anos. Não havia chave. Tudo soava formal, monótono, sem qualquer tentativa de explicar ou justificar o seu comportamento. Um psicólogo que observou Antoine durante o interrogatório notou que o suspeito parecia completamente aliado do que estava a acontecer. No seu comportamento não havia medo, nem agitação, nem remorso. Pelo contrário, dava a impressão de ser uma pessoa a quem tudo o que acontecia era profundamente indiferente. Ele simplesmente estava ali sentado, à espera que tudo acabasse. Na conclusão do parecer psicológico constaria mais tarde: o suspeito mostra resistência passiva, expressa através da recusa de contato com a investigação. Possivelmente, esta é uma reação de defesa que lhe permite distanciar-se do que está a acontecer e manter o controle sobre si mesmo. O seu advogado, que chegou mais tarde, anunciou oficialmente a posição da defesa. Antoine Dubois não se declarava culpado e tencionava exercer o seu direito de não testemunhar contra si mesmo. Do ponto de vista jurídico, foi uma jogada inteligente, mas para a investigação significava dificuldades adicionais. Sem uma confissão, a investigação podia arrastar-se. Os polícias que participaram nos interrogatórios contaram mais tarde que foi a primeira vez que se depararam com uma situação assim. Normalmente, mesmo os suspeitos que confessavam imediatamente ou, pelo contrário, negavam veementemente a sua culpa, tentavam, no entanto, explicar o seu comportamento. Antoine, por outro lado, escolheu a linha do silêncio total, o que parecia simultaneamente desafiador e enigmático. Ele obviamente não tentava ajudar a investigação, mas também não fazia tentativas ativas de esconder ou distorcer factos. A sua estratégia consistia exclusivamente em não fornecer informações adicionais à polícia. Como resultado, após os primeiros interrogatórios, nos autos constava oficialmente a nota: o suspeito Antoine Dubois não se declara culpado, recusa-se a cooperar com a investigação e a testemunhar. Isso significava que os investigadores teriam de basear a acusação exclusivamente em provas materiais e testemunhos, uma vez que não se podia contar com uma confissão ou com a ajuda de Antoine. Agora, a investigação tinha a tarefa de reconstituir o quadro completo do que acontecera por si mesma, passo a passo, sem esperança de apoio da única pessoa que conhecia toda a verdade. O verdadeiro avanço na investigação surgiu quando os investigadores se concentraram no documento que estivera durante muitos anos no arquivo do notário e que era considerado uma prova incontestável da legalidade de Antoine. Foi precisamente esta procuração de abril de 2014 que lhe permitira, na altura, obter o controle total da casa e da vinha sem qualquer dúvida. O documento era tão perfeito que nenhum dos juristas sequer pensou em questionar a sua autenticidade. Mas agora, tudo tinha mudado. Depois de a polícia ter encontrado Cecília viva e se ter tornado óbvio que ela não partira voluntariamente, a procuração transformou-se numa prova extremamente importante. O investigador ordenou uma perícia grafotécnica urgente, compreendendo que o seu resultado seria decisivo para todo o caso. Foram entregues ao perito amostras da caligrafia de Cecília, das suas cartas e diários pessoais, bem como a caligrafia do próprio Antoine. Enquanto o perito examinava os documentos, os investigadores verificavam os registros bancários da família Dubois. Na procuração,
Dizia-se que Antoine tinha transferido a Cecília uma compensação monetária pela sua parte da casa. No entanto, a verificação bancária revelou a total ausência de tais transferências. Este foi o primeiro golpe duro na versão oficial de Antoine. Alguns dias depois, o perito em caligrafia apresentou as suas conclusões à polícia. O seu parecer tornou-se um dos documentos mais importantes de todo o caso. Nele, dizia-se: a investigação realizada demonstrou inequivocamente que a assinatura em nome de Cécile Dubois foi executada por outra pessoa. O caráter da escrita das letras, a inclinação e as particularidades do traço permitem concluir com elevada probabilidade que a assinatura é atribuível a Antoine Dubois. Agora, para essa investigação, tudo se encaixava. A assinatura falsificada significava que Antoine não só enganara o meio envolvente, mas também utilizara intencionalmente um documento falso para legalizar a sua versão dos acontecimentos. Este facto deu à polícia uma base sólida para uma acusação oficial. Antoine já não podia fingir que o que acontecera não lhe dizia respeito. Depois de os resultados da perícia terem sido apresentados à defesa, Antoine perdeu pela primeira vez a sua total calma. O advogado tentou explicar que a perícia não podia servir como única base para uma acusação. No entanto, o próprio suspeito preferiu novamente refugiar-se no silêncio. Não contestou as conclusões do perito em caligrafia, mas simplesmente deixou de reagir ao que estava a acontecer. A polícia obteve um argumento forte que lhes permitiu iniciar uma nova fase das investigações. Já não era necessário esperar por confissões de Antoine. As provas da sua mentira estavam diretamente nos autos, confirmadas oficialmente por um perito. Os investigadores compreenderam que este documento era apenas o começo. Ainda tinham de esclarecer muitos detalhes para reconstituir o quadro completo do crime que Antoine escondera tão cuidadosamente durante todos aqueles anos. Os peritos não precisaram de muito tempo para perceber em que condições Cécile passara os últimos anos. Enquanto Antoine se mantinha em silêncio em todos os interrogatórios, foram precisamente as provas da investigação que contaram aquilo que o próprio suspeito não podia ou não queria dizer. A investigação dispunha de um relatório médico detalhado. Os médicos documentaram o estado de Cécile literalmente ponto por ponto. Desnutrição crônica do corpo. Este foi o primeiro e óbvio sinal de fome prolongada. Nos documentos consta que o seu peso era pouco mais de metade do peso normal para uma mulher da sua idade. A atrofia muscular severa indicava que ela praticamente não se movera durante muitos anos, sem qualquer atividade física. Todos estes sinais deixavam claro que o cativeiro durara muito mais do que apenas alguns meses. Um ponto separado foram as lesões na pele das mãos e dos pés. No relatório dos médicos, dizia-se: nos membros, encontram-se numerosos vestígios de uma exposição prolongada a fixações metálicas. E embora as formulações fossem cautelosas, todos perceberam do que se tratava. As marcas nos seus pulsos e tornozelos indicavam diretamente que a sua liberdade de movimentos fora severamente restringida. Paralelamente, os peritos forenses examinaram a adega. O próprio espaço representava uma área pequena e fechada, sem luz natural e ventilação normal. As paredes de pedra grossas e úmidas criavam um isolamento acústico quase completo. Mesmo que Cecília tivesse tentado pedir ajuda, ninguém a teria ouvido lá fora. O objeto central nesta sala sombria era uma pesada corrente de metal, cuja uma das extremidades estava firmemente ancorada a uma antiga prensa de vinho. Foi precisamente nela que os peritos forenses encontraram os vestígios mais importantes. A análise confirmou que na corrente restavam impressões digitais de apenas uma pessoa, Antoine Dubois. Não foram encontrados vestígios de mais ninguém. Isto excluía completamente a participação de outras pessoas e indicava que apenas Antoine tinha interagido com os objetos com os quais Cécile era mantida presa. Os polícias também examinaram atentamente os talões de caixa do supermercado encontrados na casa. Tornaram-se uma importante prova indireta de que os produtos e a água eram regularmente entregues precisamente na adega. A lista de compras parecia monótona. Conservas baratas, sêmola, água engarrafada em grandes quantidades. Isto confirmava a suspeita de que Antoine mantinha a existência mínima da sua irmã em condições de isolamento total.
fazendo tudo para não levantar suspeitas desnecessárias na loja. A cada dia que passava, os investigadores viam mais claramente que a situação em que Cecile se encontrava fora planeada com antecedência e mantida de forma cuidadosa e metódica. Os indícios, os relatórios médicos e as perícias forenses reunidos criavam um quadro que já não deixava espaço para versões sobre uma partida voluntária ou uma coincidência. A conclusão final dos peritos soou breve e inequívoca. O estado de Cecile, as condições da adega e as provas materiais apontam diretamente para a sua detenção forçada e prolongada em isolamento total do mundo exterior. Agora, a investigação enfrentava uma nova tarefa: esclarecer o motivo e compreender o que exatamente levara Antoine Dubois a um passo tão cruel contra a sua própria irmã. Depois de a versão do desaparecimento voluntário de Cecile ter sido completamente descartada, o próximo passo lógico para a investigação era verificar todos os que alguma vez estiveram ligados à família Dubois e que pudessem ter um motivo pessoal. E aqui, a situação aparentemente óbvia com Antoine tomou, por um breve período, um rumo inesperado. Durante um dos raros interrogatórios, quando Antoine decidiu quebrar o silêncio, mencionou um nome que imediatamente despertou a atenção dos investigadores. Era o ex-noivo de Cecile, um homem com quem ela estivera noiva e que toda a aldeia conhecia. Segundo Antoine, Cecile tivera uma separação difícil e desagradável com este homem pouco antes do seu desaparecimento. Mais ainda, Antoine declarou diretamente que o ex-noivo poderia nunca ter superado a separação e estar envolvido no que acontecera. O nome do ex-noivo surgiu pela primeira vez no caso, e isso forçou a investigação a dedicar especial atenção a esta versão. Os investigadores decidiram verificar metodicamente esta linha. Se as palavras de Antoine se confirmassem, isso teria mudado fundamentalmente todo o quadro do crime. Antoine deixaria de ser o único suspeito, e o caso poderia ter tomado um rumo completamente diferente. Os polícias interrogaram vizinhos e conhecidos para descobrir detalhes sobre a relação entre Cecile e o seu ex-noivo. De facto, a maioria dos habitantes da aldeia confirmou que o casal não se tinha separado de forma simples. Muitos recordavam discussões acaloradas que, por vezes, se ouviam até na rua. Várias pessoas mencionaram que o ex-noivo sofrera muito com a separação e até tentara falar com Cecile várias vezes, mas ela recusara qualquer contato com ele. Por um tempo, a versão sobre o ex-noivo pareceu convincente. Os investigadores solicitaram informações ao Serviço de Imigração para verificar o seu paradeiro durante o período do desaparecimento de Cecile. Se ele estivesse por perto, teria tido motivo e oportunidade para cometer o crime. A polícia verificou cuidadosamente todos os dados disponíveis sobre os seus movimentos e a sua biografia, sem omitir um único detalhe. No entanto, alguns dias depois, chegou uma resposta oficial do Serviço de Imigração que mudou completamente a situação. Descobriu-se que o ex-noivo de Cecile tinha deixado a França 6 meses antes do seu desaparecimento. Ele tinha se mudado oficialmente para o Canadá com um contrato de trabalho e permaneceu lá durante todos os anos seguintes sem sair do país. Isto foi confirmado tanto pelos dados das autoridades canadianas como por relatórios oficiais do empregador que os investigadores obtiveram através de um pedido internacional. Também foram investigadas chamadas telefônicas e mensagens eletrônicas para excluir qualquer contato do ex-noivo com Cecile durante o seu desaparecimento. Os investigadores não encontraram nada que pudesse indicar o seu envolvimento no que acontecera. A versão desmoronou-se completamente. Após receber todas as informações, a investigação encerrou oficialmente a linha do ex-noivo. Agora, era definitivamente claro que Antoine tinha simplesmente tentado desviar as suspeitas de si, usando um nome alheio e circunstâncias passadas. A partir desse momento, nos autos restava novamente apenas um apelido, e os investigadores compreenderam que não precisavam de perder mais tempo com versões alternativas. A única pessoa que tinha um motivo real e a possibilidade de cometer este crime era apenas o próprio Antoine Dubois. Restava aos investigadores compreender o mais importante: quem era realmente Antoine Dubois e por que razão decidira cometer um ato que arrepiava os que o rodeavam. As circunstâncias externas eram óbvias, mas não podiam explicar completamente como uma pessoa chega ao ponto de manter a sua irmã presa durante anos.
Para isso, a investigação mergulhou na história pessoal de Antoine, na sua biografia, tentando encontrar alguma explicação. Na aldeia, todos o conheciam, mas ninguém podia dizer que o compreendia verdadeiramente. Antoine era um típico solitário. Nunca teve um trabalho fixo. Vivia de biscates, fazia pequenos trabalhos para os residentes e recebia pouco dinheiro por isso. Não tinha amigos e evitava qualquer conversa, exceto as mais superficiais. Aqueles que lidavam com ele notavam a sua reserva e distanciamento. Até o carteiro local recordava que Antoine raramente falava mais do que algumas frases e parecia sempre uma pessoa que queria terminar a conversa o mais rapidamente possível e ficar sozinha. A única coisa em que os vizinhos concordavam sem exceção era o seu cuidado invulgar, quase fanático, com a casa. A casa e o terreno ao redor eram sempre mantidos em perfeita ordem. Antoine podia passar horas a podar as vinhas, a cuidar das flores, a pintar cercas e a arranjar móveis antigos. Tudo isto não era feito apenas para manter a limpeza, mas como se a casa fosse o sentido da sua vida. Alguns habitantes da aldeia recordavam como Antoine disse uma vez a um dos vizinhos: "Esta casa é a única coisa que eu tenho." Na altura, estas palavras não foram levadas a sério, mas agora soavam de forma completamente diferente. Os investigadores verificaram os documentos financeiros da família Dubois relativos aos meses anteriores ao desaparecimento de Cecile. Nos relatórios bancários, rapidamente se revelou um quadro preocupante. Antoine tinha dívidas elevadas de créditos que não pagava há muito tempo. A dívida total era séria e crescia constantemente. Os juros acumulavam-se e os rendimentos não chegavam sequer para os pagamentos mínimos. Se a casa tivesse de ser dividida e uma parte da propriedade vendida, isso tê-lo-ia privado completamente do seu único apoio financeiro, deixando-o praticamente sem recursos. Os psicólogos consultados pela investigação para traçar um perfil do suspeito deram especial ênfase a esta situação. Segundo as suas palavras, a casa dos pais não representava para Antoine apenas um valor material. Era uma parte da sua personalidade, a base da sua autoperceção. Na ausência de uma carreira, de uma família e de laços sociais, a casa tornara-se o único ponto de ancoragem. Qualquer ameaça de perder a casa era por ele percebida como uma ameaça à destruição de toda a sua vida. O relatório psicológico continha a seguinte formulação: Antoine Dubois apresenta sinais acentuados de um apego patológico à propriedade familiar. A percepção da casa e do terreno adjacente como uma extensão da sua própria personalidade poderia, em caso de ameaça à sua perda, ter levado a formas extremas de comportamento. A investigação concluiu que a situação financeira e os traços de personalidade de Antoine coincidiram num momento impelindo-o a medidas extremas. Quando a irmã declarou a sua intenção de vender a sua metade da herança, ele viu-se confrontado com a perspectiva de perder não só uma parte da propriedade, mas também a base da sua vida. Foi precisamente nesse momento, segundo a opinião dos peritos, que Antoine escolheu o caminho do controlo total sobre a situação, tirar à irmã a possibilidade de dispor da sua parte da propriedade e manter a casa totalmente nas suas mãos. O motivo foi oficialmente registrado nos autos: apego patológico à casa combinado com uma situação financeira difícil. Para os investigadores, isto significava que agora compreendiam claramente por que razão o suspeito tinha dado tal passo. Restava-lhes apenas compreender os detalhes de como exatamente Antoine conseguira esconder o seu segredo por tanto tempo e com tanto cuidado. O interrogatório decisivo de Antoine tornou-se para os investigadores a fase crucial de toda a investigação. Até esse momento, ele preferira ficar em silêncio ou falar de forma breve, indiferente e sem emoções. Mas agora, pela primeira vez, foram-lhe apresentadas todas as provas reunidas em simultâneo: perícias, testemunhos e pareceres oficiais de peritos. A tarefa da investigação era clara: levar o suspeito a quebrar o silêncio e a explicar pela primeira vez o que acontecera. Antoine parecia, a princípio, tão calmo como sempre. O investigador enumerou metodicamente cada prova. Primeiro, foi apresentada a perícia grafotécnica, que confirmava a falsificação da assinatura da irmã na procuração.
Este documento tinha encoberto durante anos a mentira de que Cécile renunciara voluntariamente à sua parte da herança e partira. Antoine não tentou contestar os resultados da perícia e não reagiu de forma alguma ao que ouviu. A prova seguinte importante foram as impressões digitais. O investigador informou que os peritos forenses as tinham encontrado na corrente, na fechadura e em todas as fixações na adega. Não havia outras impressões, apenas as de Antoine. Mesmo depois desta informação, ele continuou em silêncio, a olhar para um ponto vago, como se nada do que fora dito tivesse qualquer relação com ele. Depois, o investigador começou a falar sobre o ex-noivo de Cécile, para quem Antoine tentara anteriormente desviar as suspeitas. Também esta versão foi refutada por dados oficiais do Serviço de Imigração e do empregador do Canadá. O noivo não podia fisicamente estar em França quando Cécile desapareceu. A sua ausência do país estava registrada em documentos e foi confirmada pela total falta de quaisquer vestígios da sua presença na aldeia. Nesse momento, pela primeira vez, algo mudou no comportamento de Antoine. Deixou de olhar para o lado, perdeu por um instante a sua habitual serenidade e disse brevemente ao investigador que Cécile tencionava vender a casa. Disse-o como se esta simples frase explicasse absolutamente tudo o que acontecera. Para a investigação, esta foi a primeira pista real, a primeira admissão indireta do motivo. Claro que Antoine não confessou o ato diretamente. Não contou como tudo acontecera, não confirmou os detalhes encontrados pelos peritos. Mas com a sua resposta, deu a entender claramente que o conflito sobre a venda da casa fora real e sério. Foi exatamente o momento em que os investigadores receberam a confirmação das suspeitas que há muito se formavam ao longo da investigação. O interrogatório continuou, mas Antoine fechou-se novamente e voltou ao silêncio. Não respondeu a mais nenhuma pergunta. Não reagiu a novas provas e factos. No entanto, o que ouviram foi suficiente para os investigadores. Mesmo esta breve observação sobre o desejo da irmã de vender a casa permitiu registrar oficialmente o motivo no processo: o apego patológico de Antoine à herança familiar e o medo de a perder. Os investigadores sabiam que não conseguiriam obter de Antoine uma confissão no sentido pleno da palavra. Ele tinha escolhido a estratégia da resistência passiva e não tencionava mudar a sua posição. No entanto, este interrogatório foi suficiente para compreender claramente: Antoine não cometeu o crime por acaso ou por um ato impulsivo, mas sim seguindo a sua própria lógica interna. Para ele, a casa era de facto toda a sua vida, e ele estava disposto a fazer tudo para a manter, até mesmo a ultrapassar a fronteira da lei e da moral. A partir desse momento, a investigação tinha um motivo absolutamente claro e provas materiais confirmadas. Agora, os investigadores estavam prontos para o passo seguinte: a acusação formal e a entrega do caso ao tribunal. A investigação tinha apenas uma fonte que podia reconstituir completamente o quadro daquele dia em que Cécile desapareceu da vida normal e ficou presa na sua própria casa. Essa fonte era ela própria. As suas primeiras declarações tornaram-se as provas mais valiosas e irrefutáveis num caso em que todas as circunstâncias estiveram durante muito tempo envoltas em absoluto mistério. As declarações de Cécile foram registradas diretamente no quarto do hospital. Os médicos só permitiram que os investigadores se aproximassem dela alguns dias após a sua hospitalização, pois ela estava muito fraca e fisicamente não conseguia falar por muito tempo. A sua voz soava baixa, com longas pausas entre as palavras, mas cada frase que proferia tornava-se decisiva para a investigação. Cécile contou que, no dia do seu desaparecimento, Antoine a chamara para o ajudar na adega, supostamente para fazer um inventário da coleção de vinhos deixada pelos pais. Pediu-lhe que descesse primeiro, dizendo que voltaria logo com uns papéis. Quando ela estava lá embaixo e começou a inspecionar as garrafas, ouviu os passos do irmão atrás de si, não se virou. Nada lhe despertou suspeitas. No momento seguinte, sentiu uma forte pancada na nuca e perdeu imediatamente a consciência. Cécile acordou já acorrentada à pesada prensa de vinho. À sua volta, estava escuro e frio. Percebeu imediatamente que estava na adega, mas não conseguia acreditar que fora Antoine quem fizera aquilo. Nas primeiras horas, gritou,
Tentou libertar-se, mas compreendeu que ninguém a ouvia. Passado algum tempo, o irmão voltou e disse-lhe friamente que ela ficaria ali o tempo que fosse necessário para que se esquecesse da casa e da ideia de a vender. Estas palavras ficaram-lhe gravadas para sempre. Nas suas declarações, Cecile também descreveu em detalhe como decorreu a sua vida em cativeiro. A comida e a água apareciam irregularmente, muitas vezes apenas de poucos em poucos dias. Antoine praticamente não falava com ela. Deixava silenciosamente sacos com comida e ia-se embora imediatamente. Ela nem sabia que dia ou que ano era e foi perdendo gradualmente a noção do tempo. Os investigadores perguntaram-lhe pormenores para confirmar as suas palavras através de provas físicas. A posição da corrente, da fechadura, os produtos encontrados na adega. Tudo o que Cecile contou correspondia completamente aos pareceres dos peritos e aos vestígios encontrados. As suas declarações tornaram-se a confirmação absoluta de que a versão de Antoine sobre o desaparecimento voluntário era uma mentira do primeiro ao último pormenor. Quando a investigação terminou a gravação das suas declarações, ficou definitivamente claro que Antoine não só tentara esconder as circunstâncias do ocorrido, ele tinha planeado tudo cuidadosamente com antecedência, sabendo exatamente o que e como o faria. Cecile não só confirmou as principais suspeitas da investigação, mas também se tornou a principal testemunha contra o seu próprio irmão, revelando circunstâncias que mais ninguém podia saber. Agora, a investigação já não tinha dúvidas sobre quem e por que cometera este crime. A única pessoa que podia contar tudo sem distorções, fê-lo de forma tão detalhada e clara que os investigadores já não precisavam de fazer suposições e procurar versões alternativas. Antoine fora definitivamente desmascarado pelas palavras da pessoa que ele tentara esconder do mundo para sempre. A acareação entre Antoine e Cecile deveria esclarecer tudo definitivamente. Era o momento em que o arguido estaria pela primeira vez frente a frente com a pessoa cuja vida fora completamente destruída pelo seu ato. Os investigadores sabiam como este encontro seria difícil para ambos. Mas o mais importante era como o próprio Antoine reagiria às palavras de Cecile. Ele podia continuar o seu silêncio obstinado ou finalmente admitir o que todos à sua volta já tinham compreendido. Quando Cecile começou a prestar o seu depoimento, Antoine evitou olhar na sua direção. O investigador leu excertos das suas palavras iniciais que tinham sido gravadas no hospital, como o irmão a chamara à adega, supostamente para ajudar a contar a coleção de vinhos dos pais, como se seguiu a pancada inesperada e como começaram os intermináveis anos de isolamento. Ela falava devagar, a sua voz ainda soava baixa, mas havia nela a certeza de uma pessoa que já não tem nada a perder. Durante todo o seu relato, Antoine permaneceu completamente imóvel. Parecia que não só se recusava a olhá-la nos olhos, mas tentava isolar-se completamente da sua presença. Os investigadores observavam atentamente a sua reação, tentando notar quaisquer emoções, remorso, inquietação, raiva. Mas Antoine parecia petrificado, tornando-se completamente impenetrável durante aquele tempo. Depois de terminar o seu relato, Cecile ficou em silêncio. Reinou um silêncio total na sala. O investigador, que já compreendia que este era o momento decisivo, fez a Antoine a única e mais importante pergunta. Se ele confirmava as palavras que a sua irmã acabara de dizer. Os investigadores esperavam que ele voltasse a mergulhar no silêncio ou começasse a negar coisas óbvias, mas a reação de Antoine surpreendeu a todos. Ele ergueu os olhos pela primeira vez e, sem olhar para a irmã, disse em voz baixa e quase indiferente: "Sim." Esta palavra curta foi registrada no processo como a confirmação oficial da veracidade das declarações de Cecile. Claro que Antoine não deu explicações detalhadas nem quaisquer pormenores, mas para a investigação isso já não era importante. A palavra sim, que ele proferiu na presença da própria vítima, tirou-lhe definitivamente a possibilidade de continuar a esconder o que acontecera. Os investigadores compreenderam. Isto não era uma confissão no sentido pleno da palavra. Antoine não falou sobre motivos, não mostrou remorso e não tencionava justificar-se. Mas a palavra que ele disse foi suficiente para registrar oficialmente a sua participação no crime. Agora, a investigação não tinha mais dúvidas.
Antoine Dubois tinha pela primeira vez reconhecido pessoalmente a sua responsabilidade, ainda que num formato mínimo. A partir desse momento, a investigação tinha tudo o que era necessário para concluir definitivamente a investigação e entregar o caso ao tribunal para julgamento. Depois de a confissão de Antoine ter sido ouvida, os investigadores puderam finalmente reconstituir toda a sequência de eventos e compreender como esta história se tinha desenvolvido desde o início. Agora, cada detalhe encaixava no seu lugar, e toda a cadeia de ações tornou-se clara e irrefutável. Tudo começou pouco depois da morte dos pais, em junho de 2013. A casa da família Dubois foi herdada em partes iguais por Cécile e Antoine. A princípio, tentaram viver como antes, mas tornou-se evidente que os interesses de irmão e irmã divergiam. Antoine, para quem a casa era o único valor na vida e uma forma de manter algum status, não tencionava perdê-la. Cécile, por outro lado, queria vender a sua parte para obter dinheiro e começar uma nova vida, longe da aldeia e das memórias familiares. A tensão entre eles aumentou ao longo de meses. Antoine tentou dissuadir a irmã, mas a decisão dela só se tornou mais firme. Em março de 2014, quando Cécile informou oficialmente o irmão de que queria vender a sua metade, ele compreendeu definitivamente que a casa poderia ser perdida. Foi então que tomou a decisão que determinaria o destino de ambos. Sob um pretexto inventado, Antoine pediu à irmã que o ajudasse a contar as reservas de vinho na antiga adega da família. Para Cécile, isso pareceu absolutamente natural. Ela concordou e desceu, sem suspeitar de nada. Lá, na escuridão e umidade da adega, Antoine atingiu-a inesperadamente na cabeça, aproveitando o momento para tirar à irmã a possibilidade de ir embora. Depois, acorrentou-a, prendendo-a com uma corrente à antiga prensa de vinho, e não lhe deixou qualquer hipótese de se libertar por si mesma. O passo seguinte foi a falsificação de documentos oficiais. Antoine compreendia muito bem que precisaria de uma lenda convincente para que ninguém fizesse perguntas desnecessárias. Falsificou cuidadosamente a assinatura da irmã na procuração e convenceu o notário de que Cécile renunciara voluntariamente à sua parte em troca de uma compensação monetária e partira para uma comunidade espiritual remota. Ninguém duvidou desta versão, pois o caráter de Cécile permitia tal desenvolvimento dos acontecimentos. Desde então, a vida de Antoine decorreu segundo um esquema duplo rigoroso. Para os vizinhos, ele continuou a desempenhar o papel do irmão solitário e responsável, que cuidava zelosamente da casa dos pais, enquanto na adega continuava a tragédia silenciosa de Cécile, que se encontrava em completo isolamento. Ele comprava regularmente no supermercado produtos baratos e água, garantindo assim as condições mínimas para a sua existência, mas não lhe dava qualquer hipótese de salvação ou ajuda. Assim passaram longos 11 anos, anos de silêncio absoluto, invisibilidade e desespero. A única razão para a descoberta do crime foi uma coincidência banal: a verificação da fiação elétrica e a persistência das autoridades municipais. Quando os trabalhadores arrombaram a porta da adega, Cécile foi encontrada viva, mas mal conseguindo mover-se. Agora, depois de a confissão oficial do próprio Antoine ter sido ouvida, a cronologia do crime reconstituída pela investigação adquiriu o estatuto de versão oficial dos acontecimentos. Os investigadores tinham um quadro completo de como este crime fora planeado, cometido e escondido durante mais de uma década. Restava-lhes apenas um passo: acusar oficialmente Antoine Dubois e entregar os autos ao tribunal. A sala de audiências estava cheia. Antoine Dubois sentava-se em silêncio, sem emoções. Todas as provas reunidas eram claras e inequívocas: a falsificação dos documentos, o isolamento da irmã na adega, a confissão completa de Cécile. O advogado tentou falar sobre os problemas psicológicos de Antoine, mas o tribunal considerou que isso não era uma justificação nem um motivo para atenuar a pena. Antoine não fez uma declaração final. Não olhou para o juiz, nem para a sua irmã, nem para os presentes. Era claro que ele tinha tomado a decisão antecipadamente e não tencionava explicar mais nada. O tribunal decidiu considerá-lo culpado, tendo em conta a especial crueldade dos atos,
a duração da detenção da sua irmã e a plena consciência do crime cometido. Antoine Dubois foi condenado a 30 anos de prisão, com uma pena de prisão efetiva sem direito à liberdade condicional antes de 2/3 da pena fixada. O caso da família Dubois foi definitivamente encerrado, e a casa passou para o controle do Estado, até que se decidisse o seu destino futuro. Após a sentença, Antoine começou a cumprir a sua pena, e para Cecília começou uma longa e difícil reabilitação. Médicos e psicólogos ajudaram-na a regressar gradualmente à vida normal e a recuperar a saúde que perdera nos anos de isolamento. Ela deixou a aldeia e estabeleceu-se numa pequena cidade, longe do lugar que a lembrava de tudo o que vivera. A casa da família Dubois foi posta à venda por decisão do tribunal. Durante muito tempo não se encontraram compradores. A sua reputação era demasiado sombria após os acontecimentos. Finalmente, uma das empresas locais adquiriu a propriedade, decidindo transformar a casa num pequeno hotel para turistas. A própria adega, que se tornara tristemente famosa em toda a comunidade, foi completamente aterrada e emparedada. Legalmente, a justiça foi restabelecida. Antoine recebeu a sua merecida punição e Cecília teve a oportunidade de começar uma nova vida, embora o passado continuasse a influenciá-la. O caso foi oficialmente encerrado, mas para os habitantes de Vieux-Chêne e das aldeias vizinhas, permaneceu como um lembrete de quão frágil é a fronteira entre a vida cotidiana e uma tragédia que se pode esconder por trás da fachada de uma casa perfeitamente normal.